A gente começa o início do livro oitavo, fazendo uma breve recapitulação do que a gente viu até aqui no livro sétimo, né? A gente viu a alegoria da caverna, né, que descreve o processo em que o filósofo consegue se elevar, né, do mundo sensível ao mundo inteligível, né, pela visão das ideias. E vai ser exatamente essa visão da ideia do bem, né, que lhe permitirá depois descer de novo ao mundo concreto, né, ao mundo sensível, para governar os outros homens da melhor forma possível. Então, para isso é muito importante, né, a educação do filósofo, essa educação que vai comportar, né, implicar essa conversão, né, do olhar das coisas sensíveis, né, para o mundo inteligível, né? E essa educação ela deve englobar a música, a ginástica, como a gente já viu até no livro 3 principalmente, né? Mas essa educação também deve englobar, sobretudo, as disciplinas que levam à aquisição da verdadeira ciência, né? Que vai ser vão ser a matemática, a geometria, a astronomia, a harmonia e as leis da combinação dos sons, né? E que a gente viu no encontro passado também, que essas disciplinas elas devem todas ser estudadas, não por objetivos práticos, né? Ou seja, pela possibilidade que elas têm de ter alguma utilidade prática, né, nos afazeres comuns dos homens. Por exemplo, a matemática que os filósofos estudarão não será que serve para os mercadores, para que esses façam o seu comércio, por exemplo, né? Então não vai ser com esses fins práticos, mas fins, né, especulativos, né, para se disciplinas propedêuticas, né, para se chegar na ciência dialética, né, que no topo das aprendizagens está a ciência da dialética, né, que vai terminar com o conhecimento do bem, que seria o fim último do conhecimento, né? A ideia do bem que estaria no vértice, né, do mundo das ideias. E a gente terminou o encontro passado com uma definição que Platão dá do filósofo, né, que quem for capaz de ter uma visão do conjunto é dialético, ou seja, filósofo, né, porque Platão identifica o filósofo como dialético, né? Então, quem for capaz de ter uma vista do conjunto, né, essa visão sinóptica, é dialético. Quem o não for, não é. E aí a gente paramos aqui no último encontro. Então vamos lá. Então a melhor prova para saber se uma natureza é dialética ou não, porque quem for capaz de ter uma vista do conjunto é dialético. Quem o não for, não é. Concordo. Terás, portanto, de fazer esse exame, para saber mais quais dentre eles possuem tais qualidades em mais alto grau e quais são sólidos nas ciências, sólidos na guerra e nas restantes exigências da lei. A esses, logo que completem os 30 anos, depois de os selecionares dentre os já escolhidos, deves elevá-los às maiores honrarias e observar, experimentando a sua capacidade dialética, quem é capaz, prescindindo dos olhos e dos outros sentidos, de caminhar em direção ao próprio ser pela verdade. E então é que a ocasião de grandes precauções, meu amigo. Por quê? Não reparastes até que ponto cresce o mal de que atualmente enferma a dialética? Qual? Está cheia de desordem. E muito. Achas então que é surpreendente o que eles experimentam e não lhe perdoas? Perdoar? De que modo?
Por exemplo, expliquei eu, se uma criança adotada fosse criada no meio de grandes riquezas, numa família numerosa e importante, e entre muitos lisonjeadores, e se ao chegar à idade viril percebesse que não pertencia aos que diziam seus pais, e não pudesse encontrar os que na verdade o tinham gerado, és capaz de adivinhar quais as suas disposições para com os lisonjeadores e os que o haviam adotado, naquele tempo em que não sabia da adoção e naquele em que teve conhecimento disso? Ou queres ouvir-me adivinhar? Quero. Ele honraria mais o pai e a mãe e os demais supostos familiares do que os lisonjeadores, e que a sua indiferença seria menor se algo necessitasse, e que seria menos mal para com eles, em ato e palavras, que, nas coisas principais, lhe desobedeceria menos do que aos lisonjeadores, no período em que desconhecesse a verdade. É natural. Ora, quando se apercebesse da realidade, adivinho que afrouxaria nas honras e zelo para com os pais adotivos, se fortaleceria para com os lisonjeadores, que lhe obedeceria de modo diferente do anterior, que passaria a viver à moda deles, convivendo abertamente com eles e sem se importar para com nada com aquele pai e os restantes supostos familiares, a não ser que fosse por alguma natureza indulgente. Dizes tudo exatamente como havia de suceder, mas em que é que esta metáfora se aplica aos que empreenderam o estudo da dialética? Da seguinte maneira: desde a infância que temos máximas acerca do justo e do honesto, nas quais fomos criados como se fossem nossos pais, obedecendo-lhes e honrando-os. Temos sim. Ora, há também outras prescrições opostas a estas, que são aprazíveis, que lisonjeiam a alma e atraem a si, mas que não convencem quem tiver algum senso, mas honram as máximas paternas e a elas que obedecem. Ora, pois, se se fizer a uma pessoa nessas condições esta pergunta, que é o honesto? E depois de ela responder o que ouviu ao legislador, a sua argumentação ficar confundida, e depois de ser refutada muitas vezes e em muitos pontos, for atirada para a opinião de que o honesto não é mais honesto do que o vergonhoso, e, se com o justo, o bom e as qualidades que ela mais venerava se fizer da mesma maneira. Depois disso, que atitude julgas que ela tomaria em relação a elas, no que respeita à honra e à obediência? É forçoso que não mais as honre nem lhes obedeça da mesma maneira. Logo, quando não tiver já essas máximas na conta de preciosas e familiares, como anteriormente, sem que descubra qual é a verdade, acaso é natural que se acolha a qualquer outro gênero de vida que não o seja o que lhe desejou? Não é. Então, de pessoa obediente à lei, que era, dará a impressão de se transformar num rebelde, forçosamente. Logo, são naturais os sentimentos que experimentam os que abordam a dialética nessas condições, e como há pouco disse, é digno de muita compreensão e de comiseração. Ora, para que essa comiseração não recaia sobre os teus homens de 30 anos, não deves tomar todas as precauções quando empreendem o estudo da dialética? Todos absolutamente. Ora, não será uma precaução segura não os deixar tomar o gosto da dialética enquanto novos? Calculo que não passa despercebido que os rapazes novos, quando pela primeira vez provam a dialética, se servem dela como de um brinquedo, usam-a constantemente para contradizer e, imitando os que os refutam, vão eles mesmos refutar outros, e sentem-se infelizes como cachorrinhos
em derriçar e dilacerar a toda hora com argumentos quem estiver perto deles. É espantoso como eles gostam. Ora, depois de terem refutado muita gente, e por sua vez terem sido refutados por vários, caem rapidamente e em toda a força na situação de não acreditar em nada daquilo em que dantes acreditava. E por este motivo, eles mesmos e tudo que respeita à filosofia são caluniados perante os outros. Eles acabam se tornando céticos, né? Exatamente. Ao passo que quem é mais velho, prosseguiu, não quererá participar desta loucura, imitará o que quer discutir para indagar da verdade, de preferência aquele que se entretém a contradizer pelo gosto de se divertir. Ele mesmo será mais comedido e tornará a sua atividade mais honrada, e em vez de mais desconsiderada. É isso mesmo. Ora, não foi para nos precavermos disso o que anteriormente dissemos, que é as pessoas moderadas e firmes por natureza que se dará acesso à dialética, e não como agora a quem por acaso a abordar sem estar nada indicado para isso? Absolutamente. Para aprender a dialética, basta permanecer com continuidade e aplicação, sem fazer mais nada, por analogia com os exercícios da ginástica que dizem respeito ao corpo. Ao dobro dos anos daquele aprendizado? Queres dizer 6 anos ou 4? Vamos lá. Põe assim. Depois disso, devemos mandá-los descer novamente a tal caverna e forçá-los a exercer os comandos militares e quantos pertencem aos jovens, a fim de que não fiquem atrás dos outros, nem mesmo em experiência. E até nesses lugares têm de ser postos à prova, a ver se, solicitados em todos os sentidos, se mantêm firmes ou se deixam abalar. E para isso, quanto tempo marcas? 15 anos, disse eu. Quando tiverem 50 anos, os que sobreviverem se tiverem evidenciado, em tudo e de toda maneira, no trabalho e na ciência, deverão ser já levados até o limite e forçados a inclinar a luz radiosa da alma para a contemplação do ser que dá a luz a todas as coisas. Então aqui o 50 anos, né, a famosa em que Platão fala que a educação do filósofo, né, deve durar até os 50 anos, né? Se você termina aí com os 50 anos. Depois de terem visto o bem em si, usarão como paradigma para ordenar a cidade. Os particulares e a si mesmo, cada um por sua vez, para o resto da vida, mas consagrando a maior parte dela à filosofia. Porém, quando chegar a vez deles, aguentarão os embates da política e assumirão cada um deles a chefia do governo, por amor à cidade, fazendo assim não porque é bonito, mas porque é necessário. Depois de terem ensinado continuamente outros assim, para serem como eles, e de os terem deixado como guardiões da cidade, na sua vez deles retirarão-se para habitar nas ilhas dos bem-aventurados. A cidade erigirá monumentos e sacrifícios públicos, na qualidade de divindades, se a Pítia o autorizar. Caso contrário, de bem-aventurados e divinos. São uma formosura os governantes que tu modelastes, como se fosses um estatuário, ó Sócrates. E as governantes também, sem dúvida, ó Glaucon. Não vai julgar que o que eu disse se aplica mais aos homens do que às mulheres. A quantas dentre elas são dotadas de uma natureza capaz? Exato. Se na verdade tiverem tudo em comum com os homens, conforme a nossa análise.
Ora, pois, concordais que não são inteiramente utopias o que estivemos a dizer sobre a cidade e a Constituição, que, embora difíceis, eram de algum modo possíveis, mas não de outra maneira que não a que dissemos. Quando os governantes, um ou vários, forem filósofos verdadeiros que desprezam as honrarias atuais por as considerarem impróprias de um homem livre e destituídas de valor, mas, por outro lado, que atribuem a máxima importância à retidão e às honrarias que dela derivam, e consideram o mais alto e o mais necessário dos bens a justiça, a qual servirão e farão prosperar, organizando assim a sua cidade? Como? Todos aqueles que tenham ultrapassado os 10 anos na cidade, a esses mandarão todos para os campos, tomarão conta dos filhos deles, levando-os para longe dos costumes atuais, que os pais também têm. Criarão segundo a sua maneira de ser e as suas leis, que são as que já analisamos. E assim, da maneira mais rápida e mais simples, se estabelecerá o Estado e a Constituição que dizíamos, fazendo com que ele seja feliz e que o povo em que se encontrar valha muito mais. Mesmo muito, respondeu. Como ele poderá realizar-se, se é que jamais se realizará? É coisa que me parece que explicaste muito bem, ó Sócrates. Não será já bastante a nossa discussão acerca desta cidade e do homem semelhante a ela? Pois também é evidente de que maneira determinaremos que seja. É evidente, respondeu ele. E conforme a tua pergunta, parece-me que atingimos o termo da discussão. Terminamos o livro 7. Alguém quer fazer algum comentário? Acabou essa parte do texto, foi? Hum? Acabou essa parte do texto, foi? Acabamos o livro 7. Então faz aí algumas pontuações acerca desse trecho aí, desse fechamento, se for possível, referente à finalização do encontro passado, para provocar alguns, sei lá, alguma questão aí mais específica sobre, se puder. Ele falou um pouco, né, como se escolhe o futuro dialético, né, filósofo. Se será necessário a gente escolher aquelas naturezas mais bem dotadas, né, de muitas qualidades, como firmeza, né, coragem, nobreza de alma, facilidade no aprendizado, boa memória, coisas que ele já tinha trazido antes, né? E aí ele fala um pouco de processo educativo, né, dos futuros dialéticos, né, governantes. Até os 20 anos eles irão a cursos propedêuticos, né, sobretudo à base da ginástica. Depois os melhores serão escolhidos para cursos de aprendizagem das várias ciências, por 10 anos. Aí aos 30 anos, os melhores serão direcionados cuidadosamente para o estudo da dialética. Ele fala que a dialética, né, também sofre, entre aspas, doenças, né, que consiste principalmente no mau uso dos discursos e da refutação. E aí ele explica até, né, o perigo de dialética para pessoas muito jovens, né, que vão usar como uma espécie de brinquedo, ficar brincando de refutar e ser refutado. Isso pode acabar tornando até, entender ali, a pessoa cética, né, acreditando que não existe verdades universais, né, imutáveis. E aí, dos 30, né, aos 50 anos, eles voltarão à caverna e farão a experiência prática do governo da cidade, né, que é quando a educação do filósofo termina, né, aos 50 anos.
Eu assim, Então, achei interessante, me perdoe eu interromper, né? Como ele colocou a questão da veneração pública, com sacrifícios aos governantes da cidade, né? Você pensa em sacrifícios como forma de participação daquela divindade, é um pouco diferente da aproximação que eu vejo ele tomando de outros diálogos, né? Ele põe normalmente os deuses como de fato algo afastado dos seres humanos, né? Inclusive no Fedon ele fala que somos propriedades dos deuses, né? Mas o filósofo ideal, esse governante ideal, ele é digno de ser levado à adoração pelos seus cidadãos, né? Como se fosse a divinificação da pessoa, né? Então é possível nós nos tornarmos deuses nesse sentido, algo como deuses, né? Como divindades a sermos adorados, enfim. Achei isso uma abordagem um pouco diferente, né, do que ele normalmente utilizava. Eu não sei se o Victor ia continuar aí, os apontamentos dele. Eu queria destacar essa questão da dialética, né? Ele mencionou aqui agora há pouco, porque realmente, né, de certa forma, se você for observar, se não houver uma espécie de... Porque me parece também, né, que o Platão está advogando... Me parece não, isso aí está claro, né? Que o Platão está advogando para uma espécie de amadurecimento do procedimento filosófico nas suas etapas, né? E é algo que, vamos dizer assim, os filósofos concebidos, entre aspas, como sistemáticos, como por exemplo Hegel, defendem, né, que o processo filosófico é um processo de amadurecimento, né? Então, um uso talvez, digamos assim, fora do seu contexto de maturação, de uma compreensão profunda dessas camadas filosóficas, pode levar a uma espécie de mau uso, por mais que a técnica utilizada, né, seja tal qual é prescrita, digamos assim, dentro das suas terminologias, né, de distinção de conhecimentos, né, aplicáveis, né? A gente percebe muito isso numa lógica que se, digamos assim, se institucionalizou não só na política, digamos assim, política institucional mesmo, né? Mas assim, dentro do próprio ambiente de educação, né? Por muitas vezes a promoção de um estudo, ela não se pauta por uma espécie de desenvolvimento daquele conhecimento mediante as partes envolvidas. É uma dificuldade, inclusive, que a gente enfrenta constantemente, né? Por exemplo, se vai estudar um texto, né? E por muitas vezes se utiliza, digamos assim, uma forma de compreensão do texto como uma espécie de disputa, né? Como se fosse uma espécie de batalha, uma rinha hermenêutica, né? Para ver quem é que está mais correto naquele determinado contexto, né? E o intuito, no geral, inclusive, pelo que eu percebo do formato dos diálogos platônicos, é desmistificar essa concepção, né? Principalmente pela crítica que Platão promove a compreensão que ele tem dos sofistas, né? Que se pautariam justamente por essa ideia de vencer o debate, né? Que é promovida até por Schopenhauer lá naquele famoso livro dele, né? A arte de vencer um debate mesmo sem ter razão, né? Digamos assim, né? Que é traduzido assim. Então a questão não é ter razão, a questão é buscar uma proximidade da verdade que seja mais completa e mais complexa, independentemente de pontos de vista e de usos metodológicos adequados à minha necessidade, né? E aí me parece que ele está destacando, né, que mesmo se tendo uma compreensão adequada de uma maneira de um uso dialético, né, esse processo ele exige uma maturação mais completa, né, que envolve um certo desenvolvimento mais geral. Me parece não, é isso que ele está dizendo, né, no final das contas. Questão, só para fazer um contraponto, né, que vai ser contestada por alguns outros filósofos, como por exemplo o Stirner, né, contrário ao Hegel, ele vai criticar essa lógica do amadurecimento como uma espécie de, digamos assim, normatização inequívoca de uma certa maneira de se fazer filosofia. Eu acho que até certo ponto essa crítica é válida, mas tudo como
quando corresponde, de certa forma, essa complementaridade da realidade, sempre tem um jogo de ida e volta desses processos, né? De desmistificação de certas unilateralidades e de uma certa aplicabilidade que eu acho que condiz com digamos assim, com um certo situar-se, né? De um processo um pouco mais maturado, né? E aí, principalmente na nossa contemporaneidade, tem muito essa pressa da autocompreensão automática, né? Tem tudo disponível, né? E por muitas vezes a gente não consegue, de fato, ruminar aquele texto, aprendê-lo profundamente, pensar, repensar, porque a gente por muitas vezes já acha que entendeu, porque está tudo disponível ali, né? Mas às vezes só passou por ele superficialmente, né? E por mais que um texto seja aparentemente compreensível, né? Eu acho que tem uma lógica dos encaixes e desencaixes ali que está muito para além do que supostamente está representado no texto, né? Enfim, eu acho que tem essa questão aí que é importante e recai também, né, na questão educacional, né? O porquê que a nossa educação na nossa contemporaneidade ela é tão deficitária, né? Porque ela termina se perdendo nessa lógica da escola que está mais correta, né? Da linha interpretativa que está mais correta. Quando, na verdade, se você for observar, em certos aspectos, há pontos possíveis de conectividades, por mais que certas escolas sejam distintas, né? Que podem ser utilizadas para se aproximar de um enriquecimento do conhecimento, né? Mesmo que descarte vários outros processos, do que seguir uma linha de pensamento específico e descartando outros como, assim, não úteis, né? Eu penso muito mais em numa lógica de assemblagem, né? Digamos assim, né? De possíveis conectividades, por mais que determinados pensamentos pareçam completamente antagônicos, ou e sejam, de fato, né? Assim, se me Das permite questões fazer gerais. uma breve consideração sobre esse ponto, é justamente o que o Aristóteles vai dizer, né? Nada rejeite e também nada aceite, assim, de forma espontânea, né? O homem é o homem em sua circunstância, então é necessário esse amadurecimento, né? Como você falou, e que o Sócrates, né, o Platão, vai pôr como a obtenção das virtudes, né? Então, o homem ele deve obter as virtudes, entender as suas circunstâncias, entender a sua situação, né? Para poder daí ele começar a obter o conhecimento filosófico e aplicar o método filosófico, né? Porque o homem ele não está ausente de suas circunstâncias e do seu ser, né? Da sua própria natureza. É o que os pedagogos medievais, né, vão chamar da contemplação, né? E conhecer a si, depois você partir para a contemplação, né? São etapas. Assim, pelo menos foi mais ou menos o que eu entendi do ponto levantado. Então é por aí mesmo, essa questão da circunstância, né, é muito bem apontado, porque por muitas vezes quando você fala de observar a virtude ou o seu contexto, pessoas que não, talvez, não sejam muito adeptas desses filósofos compreendem como se fosse uma espécie de estaticidade, né? Não, mas no meu entendimento, no entendimento mais adequado que eu percebo dessas questões é perceber qual é a lógica, digamos assim, entre aspas, institucional daquele processo de natureza como o homem se produz naquele dado contexto. Inclusive Aristóteles fala sobre isso, né? E a partir daí, né, tentar se aprimorar de acordo com aquele contexto, né? Com aquela sociedade, com aqueles processos de relações gerais, políticas, etc. Como é que a virtude se produz de maneira mais adequada em dadas situações, né, temporais, por mais que sejam mais duradouras ou menos duradouras, etc. Enfim, passo a palavra aí. Isso, vamos iniciar o livro oitavo.
à vontade. Livro oitavo, aqui a gente vai retomar o que a gente estava vendo no livro quarto, né? Eu falei, quando a gente terminou o quarto, né, e a gente iniciou o quinto, falei que ali no quinto iniciava a chamada grande digressão do diálogo, né, em que Glaucon e Adimanto interrompem Sócrates para tratar de alguns outros assuntos de forma mais minuciosa, né, como a questão da comunhão das mulheres e filhos, né, e a partir daí vai enveredando para outros temas, né, até chegar na, na metafísica, né, na questão das ideias, na alegoria da caverna e tudo mais. Mas a gente terminou o livro 4 falando dos 5 tipos, que existiria 5 tipos de constituições, aos quais correspondem a 5 tipos de alma. E aí o primeiro tipo de constituição foi o que foi delineado no livro 4, e que a gente poderia chamar de reino, né, se for só um a governar, né, reino, né, monarquia, ou aristocracia, né, se forem mais do que um a governar. Esse seria o primeiro tipo de constituição, que corresponderia à alma do justo, né, do virtuoso. E aí ele ficou de falar os outros 4 tipos de constituição e de almas que correspondem a esses tipos de constituição. E aí agora que ele vai retomar no livro oitavo. No livro sétimo agora a gente concluiu essa grande digressão do diálogo. Então vamos lá. Ora bem, concordamos então, ó Glauco, que na cidade que quiser ser administrada na perfeição, haverá comunidade de mulheres, comunidade dos filhos e de toda a educação, e do mesmo modo, comunidade de ocupações na guerra e na paz, e que dentre eles serão soberanos aqueles que mais se distinguirem na filosofia e na guerra. Concordamos, disse ele. Além disso, assentamos em que os chefes, assim que forem nomeados, conduzirão e instalarão os soldados nas habitações que anteriormente referimos, que nada têm de próprio para ninguém, mas são comum a todos. Além da espécie de moradas, chegamos também a acordo, se bem te lembras, sobre os bens que poderão ter. De certo que me lembro que, em nosso entender, nenhum devia possuir nada do que atualmente tem os demais, mas que, como atletas, guerreiros e guardiões, receberão dos outros, né, da classe mais inferior, né, como salário da sua guarda, a alimentação necessária para um ano, enquanto eles velam por si e por toda a cidade. A classe dos guardiões e os filósofos não vão ter propriedade privada, né? Vão viver em uma comunhão de bens. Dizes bens, mais uma vez que levamos a bom termo esta questão, vamos recordar em que ponto nós desviamos do caminho para chegarmos aqui, a fim de voltarmos a seguir pelo mesmo. Não é difícil. De fato, depois de teres tratado da cidade em termos aproximadamente iguais aos presentes, dizias que terias na conta de boa uma cidade tal como a que nessa ocasião descrevias, bem como um homem que se assemelhasse, apesar de, ao que parece, seres capaz de nos falar de uma cidade de um homem ainda mais belo. Mas se esta cidade era perfeita, as outras, dizias tu, eram defeituosas. Das restantes formas de governo, afirmavas, se bem me recordo, que havia 4 espécies.
sobre as quais valia a pena examinar e considerar os seus defeitos, bem como dos indivíduos semelhantes a elas, a fim de que, depois de os ter observado a todos e chegado a acordo sobre qual era o homem melhor e qual o pior, possamos descortinar se o melhor é o mais feliz e o pior o mais desgraçado, ou se é de outro modo. E quando eu perguntava quais eram essas 4 constituições a que te referias, neste momento Polemarco e Adimanto interromperam-me, e assim é que tu encetaste esta discussão e chegaste a este ponto. Estás perfeitamente lembrado. Então, tal como um pugilista, dá-me outra vez a mesma pega. Eu faço-te a mesma pergunta, e tu tenta responder-me o que nessa altura te preparavas para me dizer, se acaso for capaz. Ora, pois, prosseguiu ele, eu cá por mim desejo saber quais são essas 4 formas de governo a que te referias. Não será difícil saberes. Aquelas a que me refiro têm nome, a saber, a Constituição tão elogiada por muita gente de Creta e de Lacedônia. A segunda é também elogiada em segundo lugar, a chamada oligarquia, que é um estado repleto de males sem conta. A seguir, vem aquela que lhe é oposta, a democracia, e a altaneira tirania, antagônica a todas estas, que é a 4ª e última das enfermidades do Estado. Então tem a tirania, a democracia, a oligarquia, e a Constituição, né, que está chamada aqui de Constituição. E em outros lugares está chamada aqui de democracia. Realmente, disse que há muitas formas. Não, peraí, onde é que está? Ou sabes de alguma outra forma de governo que se situe numa classe bem distinta, pois as monarquias hereditárias ou adquiridas e outras formas de governo da mesma espécie ficam mais ou menos entre umas e outras, e não se encontrarão menos entre os bárbaros do que entre os gregos. Realmente, disse que há muitas formas, e esquisitas. Sabes então que é forçoso que haja tantas espécies de caracteres de homens como de formas de governo? Ou julgas que elas nasceram do carvalho e da rocha, e não dos costumes civis, que arrastam tudo para o lado para que pendem? Não poderia ter outra origem que não fosse essa. Portanto, se as formas de governo são 5, também as formas de alma entre os particulares serão 5, sem dúvida. Ora, nós já analisamos o que corresponde à aristocracia que, com razão, proclamamos bom e justo. Analisamos. Até aqui ele analisou a aristocracia, né? O governo dos melhores dos filósofos, né, da cidade perfeita. Acaso depois deste deveremos percorrer os inferiores, o que gosta de vencer e de ser honrado,
de acordo com a Constituição da Lacedônia, e bem assim o oligarca, o democrático e o tirano, para que depois de termos verificado qual era mais injusto, o opormos ao mais justo, e termos um conspecto exato de como a justiça sem mistura se comporta perante a injustiça pura, no que concerne à felicidade e desventura do indivíduo, a fim de procurarmos a injustiça, se nos deixarmos persuadir por Trasímaco, ou a justiça, se seguirmos o argumento que agora estamos a desenvolver. É assim mesmo que devemos fazer. Ora, tal como principiamos por examinar os costumes dos estados antes dos particulares, por entendermos que era mais claro assim, também agora devemos analisar primeiro a Constituição dominada pelo gosto das honrarias, já que não disponho de outra designação corrente, terá de lhe chamar timocracia ou timarquia, e em face desta, observaremos o homem da mesma qualidade. Em seguida, a oligarquia e o homem oligarca. Depois, lançaremos o olhar para a democracia e contemplaremos o homem democrático. Em quarto lugar, chegaremos junto do Estado tirânico, e para ele olharemos, observando por sua vez a alma do tirano, e procuraremos ser bons juízes da questão que nós propusemos. Então ele vai analisar aqui, né, as outras 4 formas de constituição, né? A gente já viu a aristocracia e o homem que corresponde, né, a essa forma de governo, né, o homem bom, o homem justo. E agora a gente vai ver essas outras formas de governo e as formas de alma que correspondem, né, a essas formas de governo. Certamente que uma revisão e um juízo assim formulado será lógico. Vamos lá, então, tentar dizer de que maneira a timocracia se originou da aristocracia e como a aristocracia ela se corrompe na timocracia. É simples de ver que toda a Constituição muda por virtude daquele mesmo que detém o poder, quando a sedição se origina no seu seio. E que quando está de acordo consigo mesmo, por pequena que seja, é impossível abalá-la? Assim é. Nesse caso, ó Glauco, como é que a nossa cidade será abalada e por que lado é que os guardiões e os chefes ficarão divididos uns contra os outros e contra si mesmos? Ou queres que, tal como Homero, dirijamos uma prece às musas para que nos digam como é que principiou a contenda e que digamos que falam no altissonante estilo trágico, como se fosse realmente a sério, quando é apenas a brincar e gracejar conosco, como se fôssemos crianças. Como? Mais ou menos assim. É difícil abalar um Estado constituído deste modo. Todavia, como tudo que nasce está sujeito à corrupção, nenhuma Constituição como essa permanecerá para sempre, mas há de dissolver-se. A sua dissolução será do seguinte modo: não só para as plantas da terra, mas também para os animais que sobre ela vivem. Há períodos de fecundidade e de esterilidade da alma e de corpo. Quando uma revolução completa feche para cada espécie os limites de seus círculos, que são curtos para os que têm a vida breve e longos para os que a tenha dilatada. Ora, quanto à fecundidade e à esterilidade da vossa raça, os que educastes para serem chefes da cidade, por mais sábio que sejam, não conseguirão nada pelo seu poder de observação e de cálculo, mas deixarão escapar essas ocasiões e gerarão filhos quando não devem. Para a raça divina, há um período delimitado por um número perfeito. Para a humana, o número é o primeiro em que
a multiplicação das raízes pelos quadrados, abrangendo 3 dimensões e 4 limites de elementos que causam a igualdade e a desigualdade, o desenvolvimento e a atrofia, torna todas as coisas acessíveis e suscetíveis de serem expressas uma em relação à outra. Desses, 4 e 3 aliados a 5 dão 2 harmonias, quando multiplicados por 3, uma igual, um número igual de vezes, e 100 vezes 100, ao passo que a outra é em parte da mesma extensão, em parte mais longa. De um lado, de 100 quadrados das diagonais racionais de 5, menos 1 em cada, ou de 100 quadrados de diagonais irracionais, menos 2. Por outro lado, de 100 cubos de 3. É todo este número geométrico que é senhor dos nascimentos melhores ou piores. Quando, pelo fato de os ignorarem, os nossos guardiões juntarem as noivas aos noivos fora da ocasião própria, as crianças que nascerem não serão bem constituídas nem afortunadas. Dentre essas crianças, os seus antecessores porão as melhores à frente do governo. Mesmo assim, como são indignos disso, quando tiverem alcançado o poder que pertencia aos pais, começarão logo a não cuidar de nós, apesar de serem guardiões, tendo em menor apreço do que se deve à arte das musas. E depois a ginástica, de onde resultará que nossos jovens ficarão menos cultos. Dentre eles, serão investidos os chefes que não têm espírito para guardião, nem para discernir as raças de Hesíodo, nem a de ouro, de prata, de bronze e de ferro que haverá no meio de vós. Misturando-se o ferro com a prata e o bronze com o ouro, surgirá uma desigualdade e anomalia desarmônica, que, uma vez constituídas, onde quer que apareçam, produzem sempre a guerra e o ódio. É desta geração que devemos dizer que surge a discórdia, onde quer que apareça. E nós diremos que as musas falaram bem. Ouça que o façam, já que são musas. Ora, pois, a seguir a isto, que dizem as musas? Quando surge a discórdia, ambas estas raças, a de ferro e a de bronze, voltam-se para o lucro. Por sua vez, a raça de ouro e a de prata, como não são carecidas, mas dotadas por natureza da verdadeira riqueza que é a das almas, conduzem à virtude e à antiga constituição. Depois de exercerem violências e lutarem umas com as outras, chegam a um acordo de dividirem e se apropriarem da terra e das casas. E aqueles por quem antes velavam como pessoas livres, amigas e que mantinham, a esses escravizam-nos, então, tornando-os periecos e servos, e cuidando eles mesmos de lutar e de os vigiar. Parece-me que é aí que se origina essa mudança. Ora, esta forma de governo não estará a meio caminho entre a aristocracia e a oligarquia? Absolutamente. É assim, pois, que mudará. Mas, uma vez alterada, como ficará? Não é evidente que, numas coisas imitará a forma de governo anterior e noutras a oligarquia, uma vez que está no meio, mas além disso terá algo de específico? É assim. Pela veneração dos chefes, pela aversão da classe dos guerreiros pela agricultura, artes manuais e restantes formas de obter lucro, pela realização de refeições em comum
e pela preocupação com a ginástica e o treino de guerra, por todas essas características, acaso não imitará a forma de governo anterior? Imita. E pelo receio em elevar os sábios às magistraturas, uma vez que já não dispõe de homens simples e inquebrantáveis desse estofo, mas sim de ânimos dúbios, a tendência para os espíritos exaltados e simples, nascidos mais para a guerra do que para a paz, o apreço pelos dolos e expedientes que lhes são próprios, o passar sempre o tempo em combate, não serão, nas suas linhas gerais, os seus caracteres específicos? São: homens dessa espécie serão cobiçosos de riquezas, como os que vivem no regime oligárquico, adoradores apaixonados do ouro e da prata, as ocultas, pois são possuidores de celeiros e de terrenos particulares, onde os colocam para os manterem escondidos, e bem assim de casas que os abriguem de todos os lados, verdadeiros ninhos privados, dentro dos quais 10 baratarão grandes somas com mulheres e com quem mais lhe apetecer. É inteiramente verdade. Portanto, serão ávaros de suas riquezas, uma vez que lhe prestam culto e não estão na sua posse pública, e gastadores das alheias, para a satisfação dos seus desejos, colhendo-lhes furtivamente o prazer. Fogem da lei como as crianças do Pai, porque foram educados, não pela persuasão, mas pela violência, devido a terem descurado a verdadeira musa, a da dialética e a da filosofia, e a terem tributado maior veneração à ginástica do que à música. A forma de governo a que te referes é uma mistura completa, de bem e de mal. É uma mistura, efetivamente, disse eu, mas há uma característica evidente, devido a ser governada por um exaltado, que é a ambição e o gosto das honrarias. Em alto grau, exclamou ele. Este governo tem, portanto, uma origem característica desse gênero. Esbocei o seu traçado, sem o pormenorizar completamente, por ser bastante para distinguirmos por esse esboço o homem mais justo e o mais injusto, e porque seria um trabalho insano pela sua extensão analisar todas as formas de governo e todos os costumes sem nada omitir. Com razão. Ora, então, qual é o homem correspondente a esta forma de governo? Como é que surgiu e que qualidades tem? Julgo eu que é algo de semelhante a Glaucon que aqui está, pelo que toca ao desejo de se evidenciar. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, só se puder pontuar alguns trechos até o momento aqui do que tu leu até então, se for possível. Os pontos que tu acha mais importantes. Porque eu não sei se já... Eu acho que não, né? Acho que não fez a comparação. Eu não sei nem se vai dar tempo hoje de fazer a comparação, né? Por que Platão faz essa distinção. E eu acho que o principal desse texto, né, é a crítica que ele faz ao formato da democracia no contexto grego que ele vivenciou, né? Isso. É o que é mais interessante, assim, pelo menos na minha percepção, para discutir no geral essas formas de governo. E que elementos percebe que ele já postulou assim, de mais interessantes para esse caminhar que ele está delineando até agora? Se não tiver nada para apontar, pode prosseguir na leitura. Ele agora apontou só a democracia, né? Que seria essa forma constitucional em que os direitos e os deveres dos cidadãos são estabelecidos com base no senso, o que é caracterizado por essa explícita ambição, né? Um obscuro amor pelo dinheiro. E essa forma de governo é dominada pelos homens nas quais prevalece a parte impulsiva da alma. Né?
últimos. Dá uma boa reflexão referente a questões contemporâneas, né? Mas não vou me estender quanto a isso, não. Acho melhor deixar sobre o texto. Quer apontar aí as considerações? Não, acho melhor deixar seguir o texto. Não. Ora, então qual é o homem correspondente a esta forma de governo? Como é que surgiu e que qualidade tem? Julgo eu que é algo de semelhante a Glauco, que aqui está, pelo que toca ao desejo de se evidenciar. Talvez sob esse aspecto, mas parece-me que não lhe corresponde no que vou dizer. Em que tem de ser forçosamente mais confiante e mais avesso às musas. Embora dado a ouvir discursos, nada tem de orador. Tal pessoa será intratável para os escravos, sem os desprezar, como faz quem teve uma educação suficiente. É cordial para com os homens livres, altamente subserviente para com os chefes, amigos do poder e das honrarias, sem se julgar merecedor do poder, devido à sua eloquência ou a qualquer outro predicado, mas em atenção aos seus feitos guerreiros e ao seu saber militar, apreciador da ginástica e da caça. É esse, com efeito, o caráter pertencente a esta forma de governo. Uma pessoa assim poderá desprezar as riquezas em novo, mas à medida que for ficando mais velho, cada vez as apreciará mais pelo fato de participar da natureza do avarento e de a sua virtude não ser pura, por estar privado do melhor guardião. De qual? Perguntou Adimante. Da razão misturada com a música, respondi, que é a única defensora da virtude durante a vida na pessoa que ela habita. Dizes bem. É assim o jovem timocrata, que a tal forma de governo se assemelha. Absolutamente. Ora, é mais ou menos assim a sua origem. Por vezes é o filho ainda novo de um pai que é homem de bem e que habita numa cidade que não é bem governada, que evita as honrarias, os cargos e os processos, e toda a agitação desse gênero, e que deseja diminuir-se de modo a não ter questões. De que maneira é que ele se forma? Sempre que escuta, em primeiro lugar, a mãe, que se agasta pelo fato de o marido não ter lugar entre os governantes, e que por esse motivo se sente diminuída entre as outras mulheres. Além disso, vê que ele não se esforça grandemente por possuir bens, que não luta nem insulta, particularmente nos tribunais ou em público, mas suporta com indiferença todas essas situações, e se sente a toda hora que só pensa nele, e não a considera a ela nem muito nem pouco. Irritada com tudo isso, afirma que o pai dele não é um homem, mas que é um bonacheirão, em demasia, e os outros e outras cantilenas da mesma espécie, que as mulheres costumam trautear a este propósito. Essas e outras que tais dizem, elas têm em larga escala. Ora, tu sabes que também os criados dessas pessoas, que parecem estimá-las, por vezes fazem as ocultas, considerações dessa ordem perante os filhos. E se vem alguém que deve dinheiro sem que o pai lhe mova um processo, ou que tenha cometido qualquer outra injustiça para com ele, exortam-no a que, quando for grande, castigue todos os homens nessas condições, e a que sejam mais homem do que o pai. Quando sai de casa,
ouve e vê coisas do mesmo gênero, e que aqueles que só tratam do que lhes pertence são apelidados de tolos e tidos em pequena conta, ao passo que os que não tratam do que lhe diz respeito são honrados e elogiados. Então, o jovem que ouve e vê todas essas coisas, e por outro lado, ouve os argumentos do pai e vê as atividades dele mais de perto, e as compara com as dos outros, é arrastado por cada uma das partes, pelo pai, que rege e faz crescer a parte racional da sua alma, e pelas dos outros, que apelam para desejos e paixões. Como não é mau homem por natureza, mas teve mais companhias e é puxado por ambas essas forças, vai para o meio delas e entrega o domínio de sua pessoa à parte intermédia, que é ambiciosa e exaltada, tornando-se um homem orgulhoso e amigo de honrarias. Acho que destes uma explicação completa acerca da formação desse caráter, né, que é alguém que é dominado pela parte impulsiva da alma, né, alguém ambicioso e amigo das honrarias. Temos, portanto, a segunda forma de governo e o segundo homem. Temos. Depois disto, não diremos as palavras de Ésquilo. Vamos a outro homem postado noutra cidade, ou vamos antes primeiro ao Estado, de acordo com nossos pressupostos. Absolutamente. A forma de governo a seguir a esta seria a oligarquia, segundo julgo. Alguém quer comentar alguma coisa aqui sobre democracia? Sobre democracia? Isso. Então, parece que Platão está anunciando, tem uma complexidade aqui, né? Mas está anunciando uma espécie de... É difícil falar sobre isso porque teria que fazer uma digressão gigantesca aqui, mas ele está anunciando uma espécie de superlativização referente a um materialismo, entre aspas, abstrato, né, ligado a essa subserviência financeira que levaria, de alguma forma, a uma espécie de desvio da complexidade da virtude dentro da sua integralidade enquanto modelo de governo, tendo em vista tudo que ele vem analisando até então, né, analisando enquanto esse, entre aspas, paralelismo, né, do bem viver segundo as perspectivas platônicas, né, análogo ao sentido de governança. Então, de alguma forma, ele falou em dado momento sobre a questão do envelhecimento e de um certo apego, né, essa parte que me pegou mais, né, de um certo apego a esse viés, digamos assim, exclusivamente financeiro, o que é curioso também, né, porque segundo dizem, né, relatos históricos, o Platão, até um dado momento, era alguém, de acordo com o seu contexto social, bem alocado socialmente, né, tinha uma certa posição aristocrática, digamos assim, né, e ele mostra uma certa preocupação, né, com um certo guiar-se mediante tais perspectivas exclusivamente ligadas a essa espécie de investimento, né, de uma concretização, né, lateral, um apego financeiro para as faculdades da alma, digamos assim, né? E a tendência, ao invés de um amadurecimento de uma pessoa que se relaciona dessa forma, com essas perspectivas financeiras, ao invés dela amadurecer e, digamos assim, desenvolver outras aptidões da sua alma, a tendência dela é que ela fique cada vez mais usurária, né? Digamos assim, não tem outra palavra, né? Cada vez mais pútrida no seu tipo de apego a esse tipo de concepção. Então, a crítica que me parece que ele faz à democracia, eu acho que se encaixa, de certa forma,
uma certa distinção que eu gosto de fazer, né, também é algo que eu tenho estudado recentemente, né, entre aquilo que se entende como processos religiosos, institucionais e a religião propriamente dita, né, digamos assim, a religião como modo de vida, né, porque, e aí se você for conectar isso, né, o como muitas instituições religiosas se conectam com uma forma de governo que atende pelo nome de democracia, inclusive na nossa contemporaneidade, que seguia por uma espécie de timocracia, né, e vende-se como uma espécie de democracia, como se fosse... E aí Platão depois vai problematizar o porquê a democracia no contexto dele também é algo inexoravelmente equivocado, né? Em termos, eu acho até que tem certos aspectos que correspondem, né, a essa falsa ideia de democracia que a gente vivencia, inclusive, né? Eu sei que é um tema complicado e complexo, mas assim, há uma espécie de conexão, né, de uma subserviência a uma lógica financeira que atende como se fosse uma espécie de separado da vida em sua totalidade, né? Eu acredito que Platão também não nega a importância dessa concepção financeira, porque até o próprio Aristóteles era preocupado com isso também, no sentido de como isso modula, né? Como a questão da desregulação entre determinados aspectos materiais também modula uma espécie de abertura mais geral, né, para uma desorganização da própria cidade, né, digamos assim, como isso é capaz de produzir uma desordem também, né, uma espécie de má distribuição, né, nem um exagero, né, a questão do exagero digamos assim, de uma espécie de como é que eu poderia dizer no contexto epocal, né, uma espécie de negação da subsistência básica, né? Em determinados contextos da cidade, pode trazer um desequilíbrio que só pode ser equilibrado com uma espécie de observação mais aprofundada dessas questões políticas, né? E como isso implica num processo civilizatório mais regulado ou não. Me parece que o Platão está colocando também essa questão no sentido de que isso deve ser melhor redistribuído, né? E na timocracia, tendo por vistas esse tipo de investimento único como maior importância, tende a ser um sistema político completamente inadequado, e aí tem várias outras nuances, né? Enfim, é o que eu consigo falar no momento. Não sei o que vocês acham disso aí. Na realidade, né, isso mostra também uma preocupação de Platão com as mudanças que estão ocorrendo no contexto histórico no que ele está vivendo, né? Então ele já está apontando já essas mudanças e isso como algo algo danoso, né? Uma concepção de cidade que ele tem, né? Então, mas sabendo que ele é defensor de um modelo aristocrático, né, de sociedade, né? Então aí é que dá o ponto, né? Porque o modelo aristocrático que o Platão... E aí tem pontos positivos e negativos, né? É justamente essa abertura que eu quis lançar, no sentido de dizer assim, aquilo que parece democrático, por certas vezes, produz uma exclusão muito maior do que esse sistema aristocrático, que também tem problemas no contexto histórico dele, né? A gente não pode perder de vista que ele está falando do contexto histórico dele, mas eu gosto de pensar comparativamente a nossa contemporaneidade, por mais que talvez corra o risco de produzir certos anacronismos, mas eu estou pensando no sentido da produção organizacional de um sistema político e seus problemas, né? Analogamente. Mas na visão de Platão, o sistema aristocrático ele traria menos problemas do que essa suposta democracia, porque seria o governo dos medíocres, né? Esse é o ponto que ele vai chegar, né? E de certa maneira não dá para negar que, digamos, fazendo essa comparação, né, o tipo de política institucional que a gente vive é exatamente isso, de certa forma. Né? Quanto mais medíocre, mais você ascende dentro do sistema político. Né? E é isso que o Platão está criticando no contexto dele. Né? Por isso que ele vai trabalhando aos poucos cada sistema dentro do contexto histórico dele e como eles traziam determinados problemas. Eu acho que não dá para descartar digamos assim, uma certa conectividade com a contemporaneidade, né? Eu até acho que uns 5 anos atrás eu fiz até um texto especificamente sobre esse capítulo aí, né, tentando fazer essa relação, só que realmente é difícil não é que você vai defender o sistema aristocrático de Platão, né, mas você perceber que de uma forma ou de outra você termina caindo dentro do sentido organizacional
numa espécie... Eu acho que a gente já colocou até esse problema em um dado momento, sobre posições organizacionais, políticas, que me parecem ser suscitadas a partir de Platão, né? Em um momento ou outro, você termina recaindo numa espécie de alguém que assume um determinado posicionamento. E qual é o sistema mais adequado para fazer isso transitar de uma maneira que não traga uma passividade contínua sobre a égide de um sistema supostamente democrático, né? Digamos assim, né? Que por muitas vezes, através dessa alcunha, produz muito mais exclusão do que, ou problemas muito maiores do que outros sistemas políticos. Eu acho que essa é a pergunta, não estou tentando colocar respostas aqui, entendeu? Mas eu acho que essa é a grande pergunta que Platão tentou colocar, tentou responder, a gente tenta responder até hoje e meio que isso fica voltando o tempo inteiro, entende? É mais ou menos isso que eu tentei colocar. Sim, eu não discordo da sua colocação, mas é a questão que como Platão coloca, ele está defendendo o que? O ponto de vista dele, né? Essa é a questão, né? A aristocracia, porque ele é um aristocrata, né? Então, para ele, a aristocracia é a melhor forma de governo, né? Mas não que ela não produza exclusão também, ela produz, né? Mas para ele não é tão danosa, né? Ou como é falar, danosa como as outras, né? Nesse aspecto. Mas o que você falou está correto, é isso mesmo, tá? Não estou discordando de você. Real. É por aí mesmo. Só para deixar claro, porque às vezes o pessoal vai escutar e talvez ache que você está defendendo, aí sabe como é, né? O pessoal às vezes é meio problemático. É até difícil discutir essa questão, assim, discutir Platão para pensar a contemporaneidade no sentido político, porque a galera já automaticamente meio que rejeita por conta disso, entende? Mas eu acho que ele coloca questões assim que são fundamentais e são pouco discutidas porque são muito melindráveis, dependendo do ponto de vista político que você assuma, entende? Mas enfim, acho que o ponto, acho que esse é um dos pontos fortes de Platão, nesse sentido aí. Eu já acho interessante, assim, como Platão ele conseguia detectar, ainda em sua época, a diferença entre o poder adquirido do sistema, digamos, econômico meritocrático à época, né, do sistema propriamente político, né? E é por isso que ele consegue fazer essa distinção entre a democracia e a aristocracia, né? Uma seria, né, nas suas ideias baseadas em virtudes, e a outra nas honras e assim, é claro, né, nas questões, se a pessoa tem essas honras, né, possui essa avareza e essa vontade de riqueza, né, a pessoa possui o capital, né, concentração de capital. E aí ele faz essa distinção. Eu ainda não sei como vai ser o desenrolar da República, mas acredito do capítulo, né? Mas acredito que ele vá fazendo vá prosseguindo, dando continuidade nessas distinções, que seria a virtude e das suas, como a gente pode falar, dos seus caimentos, né? Decaimentos, na verdade, até o ponto de chegar numa situação onde os homens vão ter que sobreviver entre si, né? No sistema onde, em detrimento deles estarem buscando um bem último, cada um vai estar buscando um bem individual e lutando entre si, né? Por isso que ele falou da questão, não é mais a virtude que guia o Estado democrático, mas é a violência, é a avareza, né? Porque é algo competitivo em si, e não que une. Aqui, caiu o áudio aí, o que foi que aconteceu? Oi, é isso então. Pensei a gente ficar por aqui hoje. E aí no próximo a gente retoma essa questão da democracia, a gente faz
a revisão disso que a gente viu, e aí a gente vê as outras formas de constituição, né, e de alma que vai falar. Pode ser? Tranquilo. Alguém tem algum comentário? Também pode ser, tudo bem. Não tenho comentário não, já comentei o que tinha que Eu acho que comentar. a gente não correr também muito, agora que a gente mudou de tópico, né, a gente estava vendo lá questões do livro 7º, né, sobre o filósofo. E terminamos a digressão e agora a gente faz quando a gente voltar no próximo semana, a gente faz essa revisão aí da tirania e do tipo de alma que corresponde a governo da tirania, não, a democracia, né? E aí a gente vê as outras formas de governo de forma mais cuidadosa. Ok. Então fica para o próximo sábado, próximo encontro. Por mim, ok. Ok. Então, Pronto, bom final de muito semana bem. para todos. Valeu aí, pessoal. Até o Falou, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau, pessoal.